Nós falamos hoje sobre saúde aqui no programa Espaço Aberto, em particular sobre a hanseníase, considerada a doença mais antiga da humanidade e que continua até hoje como um problema crônico de todas as cidades. O nosso convidado aqui no programa, exibido pela TV e pela Rádio Câmara, é o Dr. Jaison Antônio Barreto. Ele é médico dermatologista e hansenologista do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, e também representante da Sociedade Brasileira de Hansenologia na região Sudeste. Doutor, eu queria agradecê-lo pela presença. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente poder divulgar um pouco mais sobre essa doença. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Fernando Castilho e Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. Bom, o Brasil tem uns números assustadores relativos à hanseníase. O país é o segundo país, a segunda nação do mundo em casos de doença, perdendo só para a Índia. A hanseníase ainda é uma doença negligenciada pelo poder público, doutor? Sim, a hanseníase é uma doença historicamente ligada a condições de vulnerabilidade social, né? Então, desconhecimento, uma doença crônica, ela normalmente é transmitida de pai para filho na infância através de respiração, gotículas, né? A doença de transmissão respiratória. 90% das pessoas não pegam a hanseníase, né? São imunes à hanseníase naturalmente. Porém, dentro das pessoas, dentro de uma família que tem alguém com hanseníase, como tem uma genética parecida, a chance de um filho de alguém que tem hanseníase varia de 30% a 50% de chance dele ter a doença, porque ele tem a genética predisposta e ele tem a exposição, né, na sua mais tenra idade, onde a pessoa é mais fraca na imunidade. Então, é uma doença ainda que 70% das vezes ocorre em pessoas com nível socioeconômico cultural baixo. A gente fez um trabalho no Instituto Lauro de Souza Lima, que a gente publicou, isso está à disposição no PubMed, né, Medline, que os pacientes nascidos e criados aqui no estado de São Paulo, entre 2007 e 2012, eles chegaram no Lauro Souza Lima após um tempo médio de 2 anos, desde o início dos sintomas até chegar no Lauro Souza Lima. E 75% deles nem precisavam ter sido encaminhados para o Lauro Souza Lima. Era facílimo, eram hanseníases avançadas, né? Fácil de fazer o diagnóstico. O problema é que o profissional de saúde sai da faculdade achando que não existe mais. Como eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 94. Eu nem sabia o que era isso. O que falaram para mim, a hanseníase, eu nem nunca tinha ouvido falar em hanseníase. Aí eu fui ver hanseníase no dicionário. Antigamente era conhecida como lepra. Lepra é aquilo que cai os dedos, cai o nariz. É a ideia que um profissional da região sul e muitos da região sudeste tem sobre a hanseníase. É aquela doença que apodrece vivo. Por quê? Pela ignorância. Não sabe como é a transmissão, não sabe qual é a incidência, não sabe qual é a prevalência, não sabe como tratar, não sabe como diagnosticar. E o que acontece? Se você não suspeita, você não diagnostica, né? E o grande problema é que o número de referências em hanseníase no Brasil caiu assustadoramente. Quem trabalhava com hanseníase morreu, se aposentou, e com essa morte ou aposentadoria dessas pessoas, né, caiu o diagnóstico. O que aconteceu nos últimos 15, 20 anos, né, que vem acontecendo, é um paulatino desaparecimento da possibilidade do indivíduo ter o seu diagnóstico. Os manuais estão no Ministério da Saúde, está lá o site, tem Tele-Hansen, Zap Hansen, tem portarias do Ministério que eu ajudei a escrever, tá tudo lá, certinho, os manuais, só que a pessoa não sabe que existe, né? E quando sabe que existe, lê, mas o profissional é preconceituoso em dar o diagnóstico. Então, hanseníase tem que ter um exame, senão eu não digo que é hanseníase. Então, tem que ir para uma referência. Quando o profissional médico fala, tem que ir para uma referência, o paciente tem que, hoje no estado de São Paulo, tem que entrar via CROSS. O CROSS você tem que fazer via São Paulo. Então, assim, para mandar um paciente, para você ter uma ideia, para mandar um paciente por vias normais, de um posto de saúde de Bauru para o Lauro Souza Lima, você tem que passar por São Paulo primeiro, né? Então, é uma burocracia absurda. Então, um profissional de saúde que está na ponta não sabe o que é hanseníase, apesar de todos os cursos online, UnaSUS, tá tudo lá na internet, só que ele não faz, ele não sabe, ele não entra. E quando ele entra, ele tem medo de diagnosticar. Aí ele quer um exame. Só que o exame é uma coisa que praticamente não tem, só nas referências.
4, 5 lugares que tem qualidade no exame de laboratório, né? E o pior, nem sempre o exame de laboratório fecha o diagnóstico, principalmente numa fase inicial, o exame é negativo. E o que acontece? O paciente só vai ser diagnosticado quando ele estiver no estado avançado. No Lauro Souza Lima, por exemplo, a cada 3 pacientes que a gente diagnostica, um já chega, como é que eu posso dizer? Incapacitado, né? Vulgarmente conhecido como aleijado. Né? E isso perpetua o estigma, o preconceito, porque as pessoas, é a doença que aleja. Não, é a doença que aleja se você deixar a doença avançar e ser diagnosticado só aos 50 anos de idade, que é a média do paciente que a gente tem lá no estado de São Paulo. Ou seja, ele pega a doença do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, e só vai chegar num lugar para ser diagnosticado aos 50 anos de idade. A maioria dos pacientes que a gente diagnostica é homem, casado, com 2 salários mínimos de renda familiar, primário incompleto ou analfabeto. Se o município não disponibiliza o diagnóstico perto da casa dessa pessoa, como que ele vai chegar? Imagina um paciente no Nova Santa Clara, por exemplo, que é um bairro que tem alguns casos de hanseníase. A hanseníase está espalhada em toda a periferia de Bauru, inclusive no centro da cidade. Como que um paciente com uma família, em média de 4 pessoas por cômodo da casa, vai levar a família inteira para o Lauro de Souza Lima? Ele tem que pagar pelo menos 4 passagens, 2 para ir, 2 para voltar, correto? Faça as contas. Aproximadamente R$16, né? R$3,80, né? Que está a passagem de ônibus, né? Então, como que um paciente vai levar 5 membros da família, R$16 cada um, para ser diagnosticado no Lauro Souza Lima? Todo mundo, para ser examinado. Isso é impraticável. Isso se reflete nos números que nós temos. São Paulo é hoje um dos piores estados em termos de incapacidade no momento diagnóstico. Caiu de cerca de 4 mil casos lá por volta de 2000 para menos de 1.100 casos agora em 2017. Ótimo, caiu bastante. Só que caiu bastante não porque a hanseníase vem desaparecendo. Caiu bastante por conta dessa situação. Aliás, existe até uma projeção que foi divulgada agora no final do mês de janeiro, de que o Brasil pode ter de 3 a 5 vezes mais casos de hanseníase do que diz, né? Enfim, do que afirma aí a Organização Mundial de Saúde. Justamente por conta dessa questão do diagnóstico, quando ele vem em casos mais avançados, existe essa dificuldade em estágios iniciais e também essa falta de, vamos dizer, preparo. E também de compromisso do gestor. Sim. Né? Nós estamos fazendo um trabalho que é um trabalho modelo que foi reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde no município de Palmas. Conta pra gente um pouquinho como é esse trabalho que vem acontecendo. Isso, é um trabalho modelo. O que aconteceu? O secretário municipal de saúde, né? Em Palmas tem um município modelo, onde o prefeito se interessou pela situação da vulnerabilidade social. Né? É um prefeito que foi inclusive reeleito, teve uma ótima gestão. E o que aconteceu? A equipe de secretariado de Palmas, o secretário de saúde não tem mais condições de a gente ter esse tipo de coisa. Era mais ou menos como acontece aqui em Bauru ou no estado de São Paulo. Um profissional só para atender todo o município por um sistema de regulação. Só que isso é impraticável no município onde as pessoas têm que se deslocar, né, até 70 quilômetros. Palmas tem um raio de 70 quilômetros, a região rural. Como que a pessoa vai sair lá da região rural com a família inteira, de ônibus, micro-ônibus, para ser diagnosticado por uma única? Como é que essa única profissional vai conseguir examinar todo mundo, seguir todo mundo, tratar, que era o que acontecia? Ela é uma excelente profissional, hoje é a médica da regulação, uma das médicas da regulação, só que ela não tinha como fazer, né, todo esse trabalho. Então, o que o secretário? Não, hanseníase é atenção básica. Por lei, segundo o NOAS 0102, então, mais de 15 anos que hanseníase deveria ser diagnosticado e tratado lá na atenção básica. Então, em Palmas tem 100% de cobertura de saúde da família. E por que hanseníase tem que ser atendido por uma única pessoa? Né? Não, hanseníase tem que ser atendida perto da casa do paciente, né? Então ele fez um programa, que é o programa Palmas Livre da Hanseníase, onde a gente fez uma avaliação da situação, capacitamos 34 unidades de saúde da família, corrigimos os problemas que tinham no laboratório, que é um outro problema no Brasil inteiro. 80% dos exames laboratoriais para hanseníase são feitos de forma equivocada e o exame fatalmente resulta no exame negativo. Quais são os exames que mostram o diagnóstico da doença? Olha,
Na fase inicial, você pode fazer uma biópsia que tem 30% de chance de dar positiva, porque a doença está muito inicial e não mostra no exame. Numa fase mais avançada, a biópsia também pode mostrar ou não, dependendo de onde a bactéria está. Às vezes a bactéria está no nervo, aí você tem que fazer uma biópsia de nervo, só que daí você pode deixar uma sequela no paciente. Quando a doença já está na pele, normalmente não precisa de fazer um exame, você faz um teste de sensibilidade, vê se a pessoa sente calor, frio, dor, toque, né? Se não sentir ou sentir menos do que a pele normal, isso é um caso de hanseníase, né? A histopatologia e a baciloscopia. A baciloscopia, você faz um corte na pele, faz um raspado debaixo da epiderme, né, da pele, e coleta o material da pele, da linfa e das células que estão debaixo da epiderme, coloca numa lâmina e cora. Faz uma coloração parecida com aquela que você faz para o escarro na tuberculose, só que não é com o mesmo corante, né? Então você tem que fazer esse raspado das lesões e você colocar na lâmina e corar e procurar o bacilo, que é um bacilo vermelhinho no fundo azul, parecido com a tuberculose. Só que o que acontece? A maioria dos profissionais não foram treinados também. Da mesma forma como o médico não aprendeu sobre hanseníase, o profissional do laboratório também não aprendeu sobre hanseníase. Então o que ele faz? Muitas vezes ele coleta errado, ou ele pega o kit para a tuberculose e utiliza como se a bactéria da tuberculose e da Hansen fosse a mesma bactéria, e não é. A bactéria da tuberculose, ela é mais resistente quando você vai fazer a cloração. A bactéria da hanseníase, para você ter uma ideia, se você utilizar em torno de 5 segundos o mesmo corante da tuberculose, você já não vê mais a bactéria na lâmina. Quem que sabe disso? 20% dos patologistas do Brasil e aproximadamente 15 a 20% dos biomédicos, farmacêuticos do Brasil. Por quê? Porque eles também não aprenderam na faculdade. Então, como que acontece? Um profissional de saúde médico que não aprendeu na faculdade encaminha o paciente para fazer um exame para um profissional, um patologista ou um biomédico que também não sabe fazer. O resultado, inexoravelmente, é diagnóstico tardio. A hora que o paciente está, literalmente, como a gente fala jocosamente, pingando o bacilo, é que o paciente vai ser diagnosticado. Quando todo mundo vê que é uma hanseníase, é que o paciente é diagnosticado. Quer dizer, entre o contágio e até o aparecimento dos primeiros sintomas 20 anos, e o 30 diagnóstico anos, é muito tardio. Por quê? Porque há um preconceito do profissional médico em fechar o diagnóstico baseado nos sinais cardinais de hanseníase. Quais são os sinais cardinais de hanseníase? Um nervo grosso, duro, doído, espessado, que no território desse nervo tem uma diminuição da sensibilidade. Esse é o primeiro sinal, mais clássico. Ou uma área da pele branca, vermelha, ou às vezes até da cor da pele mais seca, com menos pelos, e que você faça um toque com alguma coisa quente, alguma coisa fria, o toque, pode pegar um palito de dente para ver se a pessoa é dormente naquele local. Então, se você tiver isso, você já tem o diagnóstico. O diagnóstico é muito simples de fazer. O problema é como tem um preconceito muito grande do profissional. Não, para mim eu só vou dizer que é hanseníase se o laboratório confirmar. Aí começa o suplício do paciente. Por quê? Porque ele tem 20% só de chance de conseguir um laboratório que confirme a doença dele. Além dos sintomas que a gente já comentou, a questão das manchas e também a questão da sensibilidade nos pontos, né, onde começam a aparecer problemas aí com o nascimento de pelos. Quais são as outras manifestações da doença, doutor? Ela é muito polimorfa, né? A hanseníase, ela imita várias outras doenças. A gente tem um paciente agora que a gente internou há 2 semanas atrás, que é ali da região de Sorocaba, que ele ficou acompanhando com um cirurgião vascular por 5 anos. E com úlceras, com lesões, com feridas, né, abertas, e era uma vasculite causada pela hanseníase, a gente chama de fenômeno de Lúcio. Isso é raro, mas frequentemente o paciente é diagnosticado como reumatismo. Nós temos vários casos de pacientes que ficaram anos tratando como reumatismo, né, porque ela imita reumatismo. A hanseníase, ela imita reumatismo, ela imita sífilis, ela imita micose, ela imita vitiligo, ela imita vasculite, ela imita uma série de condições. A hanseníase pode comprometer olho, a hanseníase pode causar impotência sexual, a hanseníase pode causar esterilidade por comprometimento do testículo, a hanseníase pode causar insuficiência renal, a hanseníase pode imitar praticamente todas as doenças nas fases mais avançadas. Numa fase inicial, ela vai imitar o pano branco,
que é na criancinha. A primeira coisa que aparece lá na infância, quando a pessoa está no comecinho da hanseníase, é um pano branco diferente. O que é um pano branco? Uma manchinha mais clara, parecida com um pano branco, só que não coça, não arde, não queima, não dói, não descasca, não desaparece. Então, ninguém leva o seu filho, a sua filha, pô, é pano branco, passa um cetoconazol, uma dexametasona, uma nebacetin, e aí vai, né? Por quê? Porque a pessoa, se ela não pensar que pode ser hanseníase, ela não vai ser diagnosticada nessa fase. E a maioria das pessoas não são diagnosticadas nessa fase. Aí dali a doença vai avançando, vai aparecendo outras manchas e a doença começa a entrar nos nervos. Aí quando começa a entrar nos nervos, o que o indivíduo tem? Cãibra, formigamento, dormência, esquentamento na mão, no pé, imita outras doenças. Aí passa para diabetes, coluna, colesterol, aí vai entrando uma série de outras doenças que confundem-se. Então, muitos pacientes ficam anos e anos com esses diagnósticos de outras coisas. Quando ela compromete uma articulação, aí é artrite reumatoide, lúpus, né? Como que eu vou pensar? Tem que pensar em hanseníase. Como que eu vou pensar em hanseníase? O nervo está engrossado, o nervo está inflamado. As outras doenças não têm, os reumatismos não inflamam nervos. Não dão diminuição de sensibilidade. Eles comprometem a articulação, destroem as articulações, às vezes até sistemicamente comprometem, mas os nervos, eles são poupados, na maioria das vezes, nesses reumatismos. Você tem que pensar em hanseníase. E o grande problema é que muitos profissionais acham, hanseníase não existe mais. O Estado de São Paulo acabou com a hanseníase faz mais de 10 anos. Que é isso que passam para as pessoas. A hanseníase é rara no Estado de São Paulo. Como que a hanseníase vai ser rara no Estado de São Paulo se São Paulo tem uma migração enorme? Né? Aqui Agudos é hiperendêmico. Tem mais de 10 casos aqui em Hiperagudos. Como que Agudos vai ter mais casos de hanseníase que Bauru? Né? Por quê? Há uma migração, principalmente por conta de canaviais. São Paulo é um imenso canavial, né? O maior produtor de álcool do Brasil, né? Indústria de celulose, e as pessoas migram. Pessoas de estados endêmicos como Maranhão, Pará, Pernambuco, né? Vêm em busca de condições melhores de vida. E muitas vezes vêm com as suas doenças e continuam com as suas doenças. Por quê? Porque aqui há uma quantidade muito menor de profissionais que pensam no diagnóstico. E criam-se bolsões periféricos, né, de hanseníase que estão abandonados, literalmente abandonados. Como que a gente pode mudar isso? Fazendo o que a gente fez em Palmas. Treinar o profissional da atenção básica, que está lá perto, mora perto da casa do paciente, para que ele examine a família. Ora, a equipe de saúde da família não vê como é que está a criança, ela está crescendo, não faz o pré-natal da mulher grávida, não acompanha a hipertensão, o diabetes. Por que não pode ver se aquela manchinha no filho, no netinho de alguém com hanseníase é realmente um pano branco ou se é uma hanseníase? Era isso que deveria ser feito. E é isso que nós estamos fazendo em Palmas. Resultado, saiu de 150 casos que eram diagnosticados por uma única médica para 750 casos. Olha só, quando você descentraliza e você faz com que o paciente tenha acesso ao diagnóstico, ele não precisa pegar 4 ônibus para ser diagnosticado, como acontece aqui em Bauru, o diagnóstico explode. Por quê? Porque ao redor de uma pessoa com hanseníase, tem alguém que passou para ele, e se ele tiver avançado, outra pessoa para quem ele já passou. Então, toda vez que você tiver um caso de hanseníase avançada, você tem pelo menos mais 2 outras pessoas doentes. Pelo menos. Né? E como que a gente vai saber disso? Tem que ir lá na ponta, tem que fazer a busca. Então, o que a gente está tentando fazer agora, né? Tá um planejamento junto com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Bauru. Nós vamos treinar os profissionais de saúde para que eles saibam fazer o diagnóstico, pelo menos dos casos mais característicos, perto da casa do paciente. E saibam tratar. Claro, a referência vai estar lá, né? Para casos mais complicados, que não tem casos que são um pouquinho mais difíceis de fazer diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa com deficiência mental. Como que você vai testar a sensibilidade dela, né? Se ela não responde, né? Que o diagnóstico é o quê? Uma mancha com perda de sensibilidade ou um nervo com perda de sensibilidade. Aí é difícil, aí tem que fazer exame laboratorial de qualidade, como eu falei, né? Senão é melhor não fazer, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar os profissionais de saúde para que eles façam a busca ativa. O que é busca ativa? Olha, teve um paciente de hanseníase que foi diagnosticado, vamos dizer, lá no Nova Esperança. Então, eu tenho que examinar quem?
de quem ele pegou a doença e para quem ele passou, correto? Então tem que examinar a mãe dele, o pai dele, os filhos dele, os netos dele, se tem esposa, se tem marido, quem morou junto, porque a hanseníase pega por morar junto com a pessoa que não está em tratamento, que está doente. No momento que a pessoa começa o tratamento, ela já não transmite mais. Então, e não transmite na escola, não transmite no ônibus, não precisa ter medo. Eu trabalho com hanseníase há mais de 20 anos, né? Hanseníase não é para quem quer, é para quem pode. Eu sempre brinco assim, né? Se eu trabalhar com hanseníase, se encostar em alguém com hanseníase, eu vou pegar? Não, não é assim. Às vezes até, a gente teve um caso de hanseníase vichoviana daqui de Bauru, né? Que a paciente foi lá no Lauro ontem. Ela é esposa do paciente, vive há mais de 30 anos com ele. Ela não tem hanseníase, mas o filho tem. Como que aconteceu isso? Porque a filha tem a mesma carga genética. Então precisa da carga genética e precisa da exposição. Interessante, né? A esposa que vive com ele não tem por quê? Porque não tem a mesma carga genética. Então não é fácil pegar hanseníase. Você tem que ter essa predisposição e tem que ter a exposição crônica. O que é exposição crônica? Não é estar na mesma sala, eu trabalho com a pessoa que tem hanseníase, eu peguei na mão da pessoa que tem hanseníase. Não é assim que pega. Pega vivendo debaixo do mesmo teto por muitos e muitos anos. São os mitos da hanseníase, né, doutor? Nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Aberto o Dr. Jaison Antônio Barreto. Ele é médico dermatologista e hansenologista do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru. Nós tivemos em janeiro aqui em todo o país, e falando especificamente sobre a cidade de Bauru, inclusive divulgamos a campanha aqui na Rádio Câmara, campanha Janeiro Roxo, quando foram desenvolvidas ações, né, multirões de diagnóstico e treinamento a médicos e enfermeiros do município. Nós sabemos que é necessário um preparo dos profissionais que atendem nas unidades de saúde, né, para que possam, enfim, ter noções aí de como proceder, né, enfim, encaminhar para um diagnóstico aí mais preciso. Mas eu queria falar sobre o trabalho do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, que oferece, inclusive, esse treinamento para esses profissionais. Como é que funciona? Quem pode procurar? Quanto tempo demora? Como é feito esse trabalho? Nós temos vários cursos, né? Os cursos são todos presenciais, né? Porque é muito importante. Hanseníase não adianta você querer ensinar medicina pela internet, né? É que nem fazer medicina pelo Instituto Universal Brasileiro. Isso aí não adianta, né? Então, nós temos que ensinar a pessoa na prática. O que funciona? Hands-on, né? Que a gente fala, né? Então você vai vir em casa, vem cá, meu filho, você vem aqui, isso aqui é uma mancha de hanseníase. Aí você vai lá, mostra, né? Pega lá uma agulhinha de insulina, né? E encosta. Tá sentindo aqui? Aqui eu não sinto. E é aqui, fora da mancha, aqui eu sinto. Nunca mais ele esquece. E aí ele vai fazer isso lá na atenção básica, né? Agora vem cá, vamos palpar o nervo do cotovelo. Tá vendo esse nervo? Palpa o nervo do paciente. Tá sentindo que esse nervo tá mais grosso? Agora pega o seu. É assim que a gente tem que trabalhar, é assim que a gente trabalha em palmas, né? Ensina pra pessoa, mão na massa. A hora que ele vê, então eu também posso fazer diagnóstico? Pode, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então eu não preciso pedir exame, tomografia, ressonância. Não, você não precisa pedir nada disso. Então não precisa tirar pedaço do paciente para diagnosticar. Não precisa. Em 80% das vezes não precisa de exame laboratorial nenhum. É um diagnóstico super simples, super fácil de fazer. Você tem que saber o quê? Onde estão os nervos que a hanseníase compromete, como palpar esses nervos e como testar a sensibilidade nas áreas referidas pelo paciente. Então isso dá para fazer em qualquer unidade básica de saúde. E é isso que a gente vai ensinar para esses profissionais. No Lauro Souza Lima nós fazemos cursos teóricos, cursos práticos, estágios e também fazemos esses projetos de extensão. Um deles é o projeto que a gente está fazendo lá em Palmas, né? Que está dando esse resultado maravilhoso. E a gente faz todo o possível para expandir o conhecimento. O Lauro Souza Lima é um instituto de referência nacional e internacional para a hanseníase. É a consultoria, um órgão de consultoria da OMS para os países de língua portuguesa e para os países da América Latina. Nós já fizemos vários trabalhos. Recentemente eu estive em El Salvador, a gente esteve em República Dominicana, estivemos no Paraguai, estivemos na Guiana Inglesa, né? Que eles também têm hanseníase lá e sofrem do mesmo problema, né? Capacitação de profissionais, laboratório que não funciona, profissional que não sabe, né? Para você ter uma ideia, a gente foi na Guiana Inglesa
E na Guiana Inglesa só tinha casos bem avançados, diagnosticados 2 vezes por semana, só em um centro de referência. Aí a gente foi lá, não, vocês têm que ensinar o enfermeiro, quem tiver lá na ponta, a examinar a família, né? E procurar sinais e sintomas de hanseníase. Pra você ter uma ideia, saiu de 32 para 70 casos. Em um ano. E deve ter muito mais casos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar. E o Lauro Souza Lima tem essa missão de difundir o conhecimento, treinar profissionais, né? Não só no diagnóstico, mas também no tratamento, reabilitação desses pacientes, porque as incapacidades do paciente precisa ser reabilitado, né? Tem várias deficiências que são deixadas porque a hanseníase compromete nervos. E ao comprometer nervos, perde a sensibilidade e perde força. No caso do paciente com hanseníase, qual é a estrutura e o apoio que o Instituto Lauro de Souza Lima dá? Como o senhor disse, né? Em termos de tratamento, de reabilitação, como é executado aí esse trabalho? O tratamento hoje é disponível nos municípios. É um tratamento gratuito, né? Dado pelo Ministério da Saúde, é disponível em todos os municípios da federação, nos quase 5.600 municípios. Então, a questão principal é a qualidade do tratamento. Então, você começa a tratar o paciente, você tem que acompanhar esse paciente. Por quê? Porque pode ter reação da medicação, né? 10% dos pacientes, aproximadamente, tem alguma reação da medicação para hanseníase. Não são reações severas, a maioria delas, né? Não são reações fatais, né? E só que tem que ser manuseadas, porque se o paciente continua tomando o remédio e tem uma reação mais grave, ele pode ir a óbito se ele não for acompanhando. Tem que suspender a medicação e procurar o serviço de referência, né? A segunda coisa que acontece na hanseníase, no momento que a pessoa começa a tomar o remédio, é que a hora que a bactéria é morta, ela começa a desencadear reações. Que são reações? Parece que a doença piora. Ai, meu nervo tava melhorando e de repente agora piorou da noite para o dia, né? Pode dar febre, mal-estar. Por quê? Porque o organismo está reagindo contra a bactéria que o remédio está matando. Então o paciente tem que ser manuseado corretamente, tem que ser dado corticoides, às vezes talidomida, remédios para dor, né? E isso também nós fizemos em Palmas. Em Palmas era uma única médica quando tivesse qualquer problema. Não, agora todos os médicos podem fazer esse tratamento, desde que eles saibam, né? E está lá na portaria do Ministério também como você pode fazer. Tudo isso que eu estou falando está disponível na internet. O grande problema é que as pessoas não sabem que está lá, não sabem que existe, né? Ou muitas vezes é negligenciado também. Então, Lauro Souza Lima, a gente faz esses treinamentos de manuseio, de diagnóstico clínico, laboratorial, né? E de reabilitação. Quando o paciente precisa de uma reabilitação, também normalmente os estados eram para fazer isso aí. Só que na maioria dos estados não tem centro de referência também, né? Então, para fazer um calçado adaptado para o paciente, ou às vezes até uma palmilha adaptada para o paciente, né? Fazer a fisioterapia normalmente não põe a mão em paciente com hanseníase, né? É um outro erro. Então, o que tem que fazer? O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele tem que atender o paciente de hanseníase. Para isso, a gente tem que dizer, físio, TO, não precisa ter medo de pegar no pé, na mão do paciente, você não vai pegar a hanseníase, porque cerca de mais da metade dos fisioterapeutas, médico, enfermeiro, tem medo de pegar a hanseníase tocando no paciente. Pra você ter uma ideia, a gente fez um trabalho lá em Piracicaba, há uns 6, 7 anos, e a gente fez, eu sempre faço um questionário anônimo, né, sobre o que é que o indivíduo aprendeu sobre hanseníase. 40% dos médicos achavam que a roupa do paciente transmitia a doença. A roupa. Então, como que você vai convencer um médico a atender hanseníase se ele acha que o paciente tem um ebola? Praticamente é isso, né? Porque transmissão por fomites é uma doença, não é isso. Então, essa ignorância que nós temos que acabar com isso. E o Lauro, uma das funções do Lauro é isso. Se existe, inclusive, desconhecimento pelos próprios profissionais de saúde, imagine a população. Imagina, né, a população. É interessante que uma pessoa que vive hoje, né, em Palmas, ou uma pessoa que vive no Mato Grosso, onde eu trabalhei durante 10 anos fazendo treinamento, eu treinei mais de 10 mil profissionais no Mato Grosso do Sul, né? Então, uma pessoa leiga no Mato Grosso do Sul, sabe, a possibilidade dela é muito maior de saber sobre hanseníase do que um médico aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque não teve conhecimento, é leigo a respeito, né? Assim como eu saí da faculdade em 94, me formei há mais de 20 anos, eu tinha medo. Claro, você tem medo daquilo que você não conhece, né? Tem uma frase de um colega meu, né, Dr. Marco André, que ele faz: o que destrói o preconceito? É o
conceito. Você tem que ter o conceito para destruir o pré-conceito. Então tem que ensinar, tem que para tirar a ignorância, tem que dar luz. Tem que dar conhecimento. E essa é a função do Instituto Lauro Souza Lima. Doutor, só para a gente encerrar, quem tiver interesse numa avaliação dermatológica no Instituto Lauro de Souza Lima, precisa de um encaminhamento prévio de algum médico, de uma unidade básica, pode ir direto até a unidade? O que a gente tem, infelizmente ou felizmente, eu não sei, claro que a gente não tem condições de absorver todo o estado de São Paulo, né? Então, teoricamente, as unidades básicas de saúde deveriam ter profissionais de saúde treinados. Essa é uma das funções nossas. Nós treinamos aproximadamente 400 profissionais de saúde por ano. O problema é que é do Brasil inteiro, né? E nós não temos condições de treinar. Em São Paulo são quase 200 mil médicos. Só em São Paulo, né? A gente não tem condições de treinar todo esse contexto. Então, o que é que tem que fazer? O paciente que tiver uma área de pele com diminuição de sensibilidade, dormência, cãibra, formigamento, e tem uma história, por exemplo, eu tive um pai com hanseníase, uma mãe com hanseníase, um avô com hanseníase. Então, a primeira coisa, ele tem que perguntar para o médico: doutor, será que não pode ser hanseníase? O paciente, por favor, quem teve uma história na família de hanseníase, pergunte ao médico da unidade básica de saúde se não pode ser hanseníase. Esse é o primeiro passo. Se o profissional já fez um treinamento, ou no Lauro Souza Lima, ou se ele já ouviu falar, ou se ele já acessou o site do Ministério, ele vai fazer o teste de sensibilidade e vai confirmar ou não. Se ele tiver alguma dificuldade, ele vai encaminhar para uma referência, para a referência mais próxima, né? Para um hospital de referência. Existem alguns hospitais em Sorocaba, existe em Ribeirão Preto, Prudente, né? Campinas, né? Então ele vai ser referenciado, se é um caso mais complexo, ao Lauro Souza Lima, né? Vai ser referenciado para o hospital mais próximo da sua casa. Se por acaso for um caso, né, de bem típico de hanseníase, eu não sei fazer o diagnóstico, né? A gente tem embora a gente seja regulado também pelo CROSS, nós abrimos diariamente pelo menos 4 vagas para casos suspeitos de hanseníase, independentemente das vagas que nós já temos pelo sistema, por via CROSS, porque a hanseníase para nós não é uma doença que você possa esperar indefinidamente para diagnosticar e tratar. Ela tem que ser diagnosticada e tratada o mais rápido possível. Ok, vou aproveitar então e passar para você que nos ouve, nos assiste, o telefone do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, é o 3103-5900. Isso. Então, qualquer paciente que teve um pai, eu conclamo a população, porque nós temos hoje em Bauru, nos últimos 10 anos, cerca de 100 pessoas que foram diagnosticadas. Dessas pessoas, praticamente ninguém foi examinado a família. Então, às vezes, também por conta de preconceito. O paciente que tem hanseníase, muitas vezes ele não fala para a mãe dele, para o pai dele, para o filho dele, para a esposa dele, às vezes, né? Não fala que teve hanseníase. Isso é o pior erro que o indivíduo pode cometer. Por quê? Porque ele vai condenar a família dele a passar pelos mesmos problemas que ele passou. O preconceito mantém a bactéria na família. A hanseníase nunca é a doença de um só. Sempre tem mais alguém doente, porque é uma doença que passa de pai para filho, de avô para neto, de irmão para irmão, de marido para esposa, de esposa para marido, né? Um pouco mais difícil, mas principalmente dentro da família. Então, não esconda a doença dos seus familiares. Trate e fale para eles serem, que eles vão até ao posto de saúde para ser examinado, né? Tem que acabar com a transmissão intradomiciliar, que é o grande problema que a gente tem hoje da hanseníase. Então, não se escondam, não escondam a sua doença, né? Permitam que os seus familiares, os seus entes queridos, possam fazer um diagnóstico mais precoce do que a pessoa que fez um diagnóstico em estado tardio.
Ok, nós agradecemos a presença aqui, os esclarecimentos sobre a hanseníase aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara Bauru, no programa Espaço Aberto. Nós conversamos com o Dr. Jaison Antônio Barreto, ele é médico dermatologista e hansenologista do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, também representante da Sociedade Brasileira de Hansenologia na região Sudeste. Doutor, mais uma vez, obrigada pela presença. Para mim é um prazer, foi um prazer conversar com vocês, conversar com a população, conversar com todos os ouvintes sobre hanseníase, e a gente está lá, o Lauro Souza Lima, para todas as pessoas que tenham suspeita de hanseníase, tratamento de hanseníase, nós estamos lá. Essa é a nossa missão principal, divulgar conhecimento e diminuir o máximo possível as consequências nefastas dessa doença que infelizmente ainda atinge o estado de São Paulo e atinge o Brasil. Ok, nós repetimos aqui o telefone do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, é o 3103-5900. Agradeço também a sua sintonia e até a próxima.